Bom, em continuação, né, a nossa aula de ontem, né, da nossa disciplina de gestão, vamos continuar falando de empreendedorismo, né? O que é ser um empreendedor e os passos, né, que nós precisamos caso vamos estudar, né, gestão de pessoas e criar aquilo, né, que ninguém mais viu no mercado, ou então modificar uma realidade do mercado. Bem, na aula de ontem, nós fizemos um apanhado, né, de características, eu diria, ou até mesmo qualidades, obrigada, minha filha, qualidades que precisa ser adquirida por um empreendedor. Apesar de que muitos dizem, né, que o empreendedor é aquele que tem tais características de maneira inata, né? Ou seja, já nasce sabendo fazer empreendimentos e fazer valer, né, as suas expectativas. Mas sabemos que assim como tantas outras, né, tantos outros segmentos, empreender ou gerir empresas, pessoas, produtos, né, tecnologia, faz parte de uma ciência da qual nós, como estudiosos, temos então noções, né? Temos argumentos técnicos e científicos, os quais nos possibilita fazer todo, né, esse encalço, ainda, né, que nossa característica principal não seja de um empreendedor, conseguimos obter subterfúgios e assim fazer as empresas nascerem. O produto, o serviço, né, ou aquilo que é inovador. Bom, dentro dessas características que nós verificamos. Olá, quem falou? Dentro dessas características que nós fizemos verificações ontem, nós vimos que as duas principais de um empreendedor seria a visão e a coragem. Primeiro, a visão, ela está alencada ao conceito de empreendedorismo. E fone Empreendedorismo de ouvido, significa, headset. Elson, é conosco que tu falas? Bom, dentro dessas características, né, de visão, está a primeira delas, né, alencado ao conceito do que é ser um empreendedor, do que é ter uma ideia, né, inovadora a fim de captar o mercado. Bom, depois, dentro, né, da característica coragem, verificamos outros conceitos técnicos, né, que poderiam ser aplicados para o ato de empreender, tais como a iniciativa, né, a perseverança, ou seja, primeiro nós temos que estar numa busca constante de informações, sobretudo, né, de oportunidades, eu diria, para negócios. Então, atento ao que o mercado está pedindo. Citamos até o efeito pandemia, né? Bom, não vamos conseguir trabalhar na rua, né? Ou abrir um negócio do ramo da alimentação, mas conseguimos trabalhar com entregas. Conseguimos levar esse produto, né, até a casa das pessoas. Isso é uma iniciativa, é ter um foco e observar aí a oportunidade que pode surgir mesmo diante de uma situação adversa, como esse exemplo que estamos citando. Outra é a perseverança, porque até a empresa, né, alavancar, até o negócio ter uma estabilidade, seja ele micro ou pequeno, né, uma micro ou pequena empresa, nós vamos ter que ter a fé de que o mercado vai esquentar, né, ainda mais para aquele métier que estamos escolhendo. Bom, ainda dentro de coragem, vimos a questão dos riscos, né? Ou seja, o bom empreendedor, ele corre riscos, mas riscos previstos, né? Ele nunca corre perigo, ele corre risco. Como que a gente identifica, né, essa característica a fim de entender que realmente existe uma diferença de perigo para risco?
Bom, acredito que todos nós aqui somos motoristas. À medida que pegamos o volante, né, de um auto ou de uma motocicleta, a gente corre o risco de um acidente. Alguém, né, nos bater, ou nós, alguém atravessar, isso é um risco. Um risco que não nos impede de ter o controle, né, a direção desse automóvel, o que nos possibilita a sempre, diariamente, ainda até que ocorra o acidente, que continuemos a ser motoristas. Bom, o que que é o perigo? Quando nós deixamos nesse ato, nesse exemplo simplista, eu diria, né? Deixamos de estar correndo o risco para correr o perigo. Quando nos colocamos, por exemplo, numa direção perigosa. Sabemos do risco do acidente, ele é diário, ele é constante, não temos como evitá-lo. Mas assim como o empreendedor, ele conhece todos os seus riscos, as suas limitações, mas ele não se põe em perigo. Ou seja, ele não vai se acidentar, entre aspas, né? Embriagado, com o uso de um entorpecente, ou então, se ainda assim acontecer, né, um incidente no automóvel, ele não vai ser pego desprevenido, né? Sem o cinto, ele não se põe em perigo. O bom condutor não se põe em perigo. Assim são os condutores, né, das empresas, dos empreendimentos. Eles sabem que poderá ocorrer alguma situação adversa que o coloque num risco, mas jamais em um perigo. Por isso que nós verificamos que muitas empresas, né, elas entram em declínio. Por quê? Porque essa pessoa, além de não ter as características esperadas, né, atendidas por um empreendedor, elas ainda não dão atenção aos perigos. Bom, depois vimos também que o empreendimento, né, que o empreendedor, ele necessita do planejamento. Onde eu quero chegar? Usando ainda o exemplo, né, da direção, da condução, podemos até sair de férias. Na época que a gasolina estava bem cara, por exemplo, né, quase R$ 8, dirigindo indiscriminadamente. Mas podíamos fazer isso? Podíamos, mas com uma cautela, com planejamento. Precisamos voltar, a menos que a intenção não seja de tal, precisamos voltar. Então, uma empresa, ela tem todo o seu percurso, né, da sua saúde financeira, digamos, né, e de aceitação dentro do mercado planejada por esse empreendedor ou por aqueles, que é o que nós vamos ver há minutos, né, à frente, como que eles planejam, né, e como que eles conscientizam esse empresário que está aí se formando. Ou seja, o plano B é necessário, né? Também a questão de saber a hora de parar o investimento, tudo isso tem que ser pré-julgado, pré-analisado. Vimos também das qualidades, né? A eficiência e a qualidade que a empresa, né, tem que fornecer, os recursos, a garantia, né, tem que ser aí bem aproveitada, bem planejado, para que o cliente se sinta seguro. Ou seja, dentro da nossa área, né, aqui de engenharia, e quando eu falo engenharia, falo de modo abrangente, né, compõe os civis, os mecânicos, né, enfim, tudo isso é engenharia na sua síntese. Como que as empresas buscam a qualidade? Primeiro, a eficiência. Eficiência da mão de obra qualificada, né, da entrega em dia do seu produto ou serviço, e também através das garantias que dão ao seu cliente. Quem presta serviço, né, dentro de uma empresa sabe que cada vez que uma terceirizada, por exemplo, vai prestar um serviço dentro de uma indústria, é dado as garantias. Seguro de obra,
seguro, né, pertinente à empresa em si, caso ocorra uma quebra nesse meio tempo, um acidente, né, dentro desse percurso, dentro dessa vida útil da empresa. E muitas, por exemplo, como empresas, órgãos de governo, né, estaduais e federais, eles exigem, né, uma apólice específica que é uma garantia da entrega desse produto ou desse serviço. É porque desconfio de nós? Não. É porque nós estamos num mercado competitivo. Quem não entrega isso, estou competindo com o Nicolas, com o Robson e com o Rafael. Dois têm as entregas dessa documentação, certidões negativas, comprobatórias, né, de toda a saúde financeira da empresa, que ela está ok, que ela tem condições de arcar com esse compromisso. Eu não tenho e o Nicolas não tem. Bom, isso não é uma discriminação de mercado e nem uma concorrência desleal, né? Seria se fôssemos aceitos. Somos descartados. Por quê? Porque dentro da ideia de gestão e por consequência de empreendedor, né, não cabe imaginar que alguém não dê garantia por aquilo que está sendo executado, né, sendo aí ofertado. Liderança, né? O empreendedor, ele é um líder nato. E aí, não raro, a gente vê nessas dinâmicas aí de grupo, né, dentro das empresas, a diferença do líder e do chefe. Gente, a diferença do líder para o chefe, puxa vida, ela é descomunal, assim. Tu analisa direto. Não precisa, para quem faz essa análise, entender qual de nós é líder e qual de nós é chefe. O líder, ele traz todo mundo ao entorno dele. O líder, com classe, chega até os seus funcionários e pede, baixo, tranquilamente. Ele pede, por favor, ele diz como as coisas devem ser feitas e todos, em uníssono, escutam e obedecem e cumprem. O chefe, todo mundo aqui já teve um chefe, né? E nós, agora que estamos estudando, né, gestão, vamos sair daqui não querendo ser chefe. Por quê? Porque o chefe é aquele cara piegas que precisa usar de subterfúgios baixos dentro do universo da gestão. É aquele cara que impõe a sua chefia, a sua liderança pelo o medo e não pela técnica. Quando chegamos num lugar, falamos e damos a certeza para as pessoas do que está sendo dito, tem coerência, não precisa ser dito mais nada. Por isso que a gente também vê nos nossos trabalhos, né, lá na nossa origem, que existem pessoas aí com uma, duas, três, quatro especializações, faculdades, e elas estão lá num cargo de segunda ordem. Enquanto alguém que não tem o currículo chama todo mundo para ação e todos vão. Isso é líder nato. Não precisa de nada. Ele entende a técnica e aplica de modo que é muito convincente. Todo mundo faz sem que entenda que está fazendo. Por que estou repetindo isso de novo? Porque é assim que nós temos que sair daqui. Ou seja, pegarmos aquela primeira característica do líder, né? Saber aonde eu quero chegar e colocar no nosso mundo de ação. Porque isso é empreender. E quando eu falo em empreender, e empreendedorismo não significa que nós vamos sair daqui todos montando uma empresa. Não. Nós vamos sair daqui conseguindo falar com os nossos líderes, né? Porque a maioria de nós, acho que todos aqui, né, temos pessoas, né, numa hierarquia superior, convencidos de que eles nos escolheram da maneira mais acertada possível. Bom,
Dentro disso, né, dessa liderança, daquelas redes de contatos que também falamos ontem, né, nós podemos classificar o empreendedorismo ainda de uma outra maneira. Aquele empreendedorismo, né, que ele visa somente um lucro, né, é uma via, né, de regra que precisa ter essa interferência, né, do mercado aquecido, e também aquele empreendedorismo social, de cunho social. Quais são? Qual exemplo a gente pode dar aí? Lembram que ontem eu comentava para vocês que nós tínhamos, né, modelagens para fazer gestão técnica, científica, né, e empresarial. Ou seja, citei até o exemplo, né? Lá na universidade, como vocês aqui, se fossem fazer um projeto aí de graduação, né? Dos 6 que estão aqui, 5 fariam, né, aquele projeto que é o padrão. E um chegaria lá e diz: opa, mas eu não quero fazer isso que todos fizeram. Eu quero pesquisar iniciativas, soluções e mudar a realidade. Bom, isso é uma característica, né, que estudamos ontem e que precisamos chegar hoje para entender o empreendedorismo social. O empreendedorismo social, ele quer o lucro, porque ninguém é gestor, ninguém empreende nada sem ter esse objetivo. Ele é o objetivo primário, mas o empreendedorismo social, ele quer uma mudança. Ele não quer ser clássico, ele quer ser inovador. Ele quer causar uma melhoria, um impacto, né, aí na sociedade. Bom, com isso a gente vê uma gama de pessoas, né, trabalhando para isso em situações diversas. Por exemplo, no nosso mundo, né, aí da engenharia, a gente vê a todo momento. Nosso costume foi de criar estradas, né? Antigamente, lá os nossos antepassados, avós, aí, bisavós, né? Viajavam com veículos de tração animal. No entanto, que até hoje, né, muitas de nossas diferenças aí para maquinários está, né, no tipo de força animal aplicada, né, como lá o HP, a gente já comentou isso aqui, né, e caminhávamos e andávamos, nos locomovíamos por estradas aí de terra. Houve uma evolução, houve pessoas que designaram, né, outro enfoque para melhoria da sociedade. Os primeiros lá decidiram que mudariam a realidade de algumas pessoas. Houve lá as primeiras estradas, ainda de concreto. Tínhamos aqui em Rio Grande, alguém lembra? Citar um local aqui que temos ainda estradas assim? Ali atrás da ABB, né? Aquela associação dos funcionários lá, acho que é do Banco do Brasil, né? Tínhamos lá uma via em concreto. Quem anda lá, né, pela Via 1, acho que é Via 1 ali, o nome, Via 9. Quem entra, né, quem vai lá para Barra, entra naquela estrada de chão que desembocaria lá no Bolacha, temos um pedaço da via, né, em concreto. Depois veio o advento, né, do asfalto, que as pessoas chamam, né? Um nome aí mais popular para o CBUQ, né? Aonde a gente faz uma técnica aplicada que quem fez isso? O empreendedorismo social. Aqueles, né, que estudaram e viram, né, que a composição era mais eficiente, mais ecológica, talvez. Por quê? Porque nós sabemos que o uso de concreto, né, numa estrutura, deixa ela bem solidificada, deixa, mas para uma estrada não é prudente. Por quê? Não temos aí uma base, né, como nos dá o asfaltamento, por exemplo, né, com esses índices que eu falei de CBUQ, né? Por quê? Índice de vazios, né, que nós precisamos ter, que vai impactar ambientalmente, né?
percolação de água, cuidado aí com o lençol freático, né? Amortecimento para que os veículos, né, consigam trafegar de modo, né, a deixar as forças de reação, né, aí de atrito, né, mais tênues, né, na estrada. Tudo isso são estudos. E isso está se desenvolvendo cada vez mais, a ponto, né, de existirem estudos aí com cinza cal, ou seja, substituir aquela matéria que é completamente lixo, né, ambientalmente falando, e dar aí uma projeção para ela em uma situação importante, como por exemplo de uma via. Por que que estou dizendo isso? Para que se entenda, né, que nem todo o empreendedorismo, né, a inovação que a gente tem que ter como empreendedor, né, que seja acarretado somente com a função de lucro nosso, mas também tem que ter aí uma entrega, né, para a sociedade. Bem, o que mais que a gente precisa entender? Que nós temos que começar a pensar nas empresas, né? Como que elas podem se manter no mercado? Bom, ontem até citamos essa modalidade que a gente está aqui, né, hoje, na sala de aula. Parece que foi algo que veio para ficar, né? Como se mantém isso? Como que uma plataforma, por exemplo, online, que foi uma premissa, né, para os tempos aí de pandemia, podem continuar, né, sendo aplicadas aí no cotidiano das pessoas no período pós-pandemia. Então, existem funções, né, como, por exemplo, as incubadoras. O que que é uma incubadora na origem? Estou aguardando a resposta, claro. E aí, o que que é uma incubadora? Solicito respostas, ainda que pareçam equivocadas. Hein? Na parte médica? Bom, hã? Na parte médica. Tu bota Da os parte prematuros lá médica, para se criar? Uma UTI neonatal. uma UTI neonatal. Lá na medicina, é um local, né, aonde os pais, naquele momento, né, o Gabriel aí que está sendo pai, né, nesse instante, acho que é o pai mais breve que a gente tem aqui, né? Desse assunto aí eu estou entendendo ultimamente. Exato. É um local que nenhum pai quer deixar a sua criança, porque nos remete, alguém usou o termo UTI, né? Poxa, alguém na UTI é alguém que está por um fio, né? Por um sopro. Mas lá na ciência médica, né? Nem sempre a incubadora é algo que é ruim. Por exemplo, tenho aí conhecidos, né, pessoas amigas que tiveram os seus bebês que nasceram muito bem, obrigada, mas que por uma precaução ficaram na incubadora. Por quê? Para ganhar mais peso, para desenvolver, né, melhor sistema pulmonar, respiratório, não que tivessem deficiência, talvez fossem ir muito bem, mas por uma precaução. Então, aqui no nosso mundo atual da gestão, se nós fôssemos definir uma incubadora, ela é uma instituição que vai auxiliar no desenvolvimento de micro e de pequenas empresas nascendo, que estão aí em operação, que buscam a modernização das suas atividades para transformar suas ideias, né, em produtos, processos, serviços, né, em algo que agregue um valor às pessoas, aonde essa incubadora ela tem a principal função, um suporte técnico, gerencial e aí de formação, né, complementar do empreendedor. Como assim formação complementar do empreendedor? Bom, ontem, quando iniciamos a aula, eu mostrara para vocês uma pirâmide.
aonde lá na pirâmide estava uma base. Depois estava ali uma gestão, né? Até nós chegarmos naquelas pessoas que são mais livres dentro do sistema organizacional da nossa empresa. O que eu quero dizer com isso? Que é necessário que todos tenham conhecimento, ainda que para o novo conceito de empreendedor é admitido aquela pessoa sem estudo algum, mas que tem a grande sacada do negócio. Gente, nós temos aí diversos exemplos, né, de pessoas que pensaram e o negócio aconteceu. Temos, por exemplo, Bill Gates. Quem imaginava esse advento? Temos aí outras pessoas, esqueci o nome, mas esses rapazes, que inclusive acho que um é brasileiro, né? Inventor aí da rede social Facebook. E aí? Quem imaginava essa proporção? Significa que eram pessoas instruídas, com grande experiência nesse tipo de rede, de empreendedorismo? Não. Mas significa que em alguns setores, ainda que o empreendedor não precise ser formado naquele assunto, para tu abrir uma lancheria, tu não precisa ser chefe de cozinha, ter cursado uma faculdade de gastronomia. Mas tu precisa entender que na tua região as pessoas gostam de lanche, não têm onde ir, e que tu vai fazer para que tu possa, então, ofertar, né, algo que não tem. Mas qual vai ser o mínimo que alguém que abre um tipo de negócio desse vai querer? Se atualizar, entender de molhos, talvez, fazer combinações, né, para que não fique aquele convencional. É um bauru de filé? É um X salada? Tu vai entender de mais coisas para combinar todo esse potencial aí que tu pode ter, né, de paladar, para que as pessoas venham com mais frequência, né, no teu local aí de venda desse tipo de produtos. Então, a incubadora é essa empresa que vai dar um pulmão para a empresa de vocês, para nós gestores. Bem, qual é a vantagem, né, de um micro ou de um pequeno empresário estar dentro de uma incubadora? Bom, primeiro de todas as vantagens é a diminuição aí da taxa de mortalidade das empresas. Vocês sabem, né, que pelo menos no Brasil a gente entende, a gente tem pesquisas que mostram que o tempo de vida médio, né, das empresas está aí até 2 anos. Empresas novas. A taxa, né, o grau de risco, né, o empreendedor quebrar nesse período é muito grande. Muito grande porque não tem mercado? Ninguém gosta de cheeseburger, por exemplo? Nicolas, eu não entendi o que você falou, tá? Fechado o microfone. Não, tava falando sozinho aqui, professor, que não é falta de mercado, a maioria das vezes é falta de preparo. De preparo. Gente, o modo, né, como somos atendidos, a maneira como somos agradados, a percepção que o empreendedor tem do seu cliente, a relação que ele desenvolve com o seu cliente, isso conta. Eu até citei ontem de um restaurante e tenho vários para citar, porque uso muito esse tipo de serviço. E a relação, essa interpessoalidade que tu cria com as pessoas, diz muito se tu volta ali ou não. Então, como que tu, empreendedor, vai, né, agir durante esse período para captar, para entender, né, o que o teu cliente está querendo, o que aquele ramo ali está querendo. Eu assisti um, um podcast, né, daqueles, uma espécie de palestra, de conversa, né,
E foi relatado ali a seguinte situação que explica bem o que nós temos que aprender no mundo da gestão. Uma pessoa comprou uma motocicleta, né, um homem, esse convidado, e ele necessitava comprar um novo capacete para sua esposa. Bem, ele foi a uma determinada via, né, uma rua onde tinha autopeças que vendiam tal equipamento. Bom, ele chegou lá, perguntaram mais ou menos o tamanho, ele falou, né, as características do que ele precisava. Ah, nós temos esse e esse modelo. Deram um preço. Ele, como tinha outra loja que vendia esse mesmo produto, foi verificar o preço. Chegando nessa outra loja, ele fala com o vendedor e ele diz que quer um capacete, né, para andar, né, de moto lá com a sua esposa. Enfim, o vendedor pergunta: qual é a sua motocicleta? E ele foi impactado pela pergunta e ele responde o tipo de moto que ele tinha. E o vendedor de pronto diz: o capacete ideal para esta motocicleta, para a velocidade que você atinge nessa motocicleta, deu toda a descrição do que acontece, né, ali, a aerodinâmica da bicicleta, em como tu, ser humano, né, piloto da motocicleta, anda nela, e disse: o capacete é esse para essa. Bem mais caro do que da outra loja, mas adivinhe qual o capacete que ele comprou? Desse. Por quê? Porque ele não era apenas um vendedor de capacete, que nem o da outra loja. Ele era aquele cara, líder nato, apesar de não ser o dono da loja, que tem a capacidade de convencer as pessoas pela sua argumentação técnica. Vender capacete, todo mundo vende. Mas entender que o capacete A serve para uma motocicleta, o B para outra, bom, aí é para quem tem um diferencial. Então, mostra que as incubadoras, elas conseguem, quando nós nos adaptamos dentro de uma, diminuir a mortandade, né? A mortalidade aí das empresas. Por quê? Porque ela desenvolve, né, a empresa socioeconomicamente, ela insere essa empresa, né, dentro de postos de trabalho, né, onde estão necessitando daquela espécie de produto ou de serviço. A incubadora, ela vai reduzir riscos, né, até a inserção dessa inovação que vocês têm aí no mercado. Ela vai ter uma facilidade, né, de relação aí com intercâmbio entre empresas, né, academias de estudos, centros de pesquisa de tecnologia, e ela vai resolver problemas, né, dessas micro e pequenas empresas, né, por 2 anos, os primeiros anos. E ela vai ajudar também a redução de custos operacionais. Bom, por que isso é importante? Pelos motivos que nós estamos comentando aqui. Queremos o êxito. E para ter êxito, nós temos que nos entender onde queremos chegar, entender qual é o nosso serviço ou qual é o nosso produto e como ele atinge e se solidifica aí dentro do cotidiano das pessoas. Como que a gente faz isso? Pelo grau de aceitação, pela maneira como nos impomos dentro do subconsciente das pessoas. As incubadoras são empresas, né? Aí, conforme eu já falei, que vão ter essa perspectiva, que vão mostrar esse leque de opções. Quais são os incentivos aí que uma incubadora pode dar para as empresas? Ela pode orientar, por exemplo, na elaboração, na submissão ou na gestão, né, de projetos institucionais. Ela vai ter um acompanhamento, né, e uma revisão dos planos de negócio das empresas. Poxa, isso é muito importante, porque alguém que te acompanhe
e que te diga que o teu plano pode falhar, ou que ele vai ter aí uma vida útil, né, de tantos meses, que para isso tu precisa modificar, porque o teu mercado está com a tendência diferenciada, isso é importante. Ela vai ter aí uma prospecção, né, de editais, ela vai estar sempre à frente, né, do empreendedor para que ela possa captar informações pertinentes para que esse leque de opções aí dentro do mercado se abra para essa pequena empresa. Bom, ela também tem a função de orientar financiamentos. Isso seria muito importante, porque normalmente a gente entende do negócio, a gente sabe o tipo de negócio que a gente quer, mas nós não entendemos de economia. Não entendemos de investimento. Essa incubadora, ela é um organismo, vamos dizer assim, uma organização que vai ter diversos profissionais. Normalmente, de dentro de universidades, né? Existem muitas incubadoras com essa finalidade de instrução. E aí, então, vai se possibilitar, né, a montagem de uma equipe que vai dar o suporte, vai te abrir networks, né, para linhas de crédito, coisa que às vezes quando tu está formando, né, a tua empresa, tu não tem ainda, né, esse fiador, entre aspas, aquele que te apresenta em um local e convence aqueles de que faz sentido essa tua necessidade para aquele momento. Bom, a incubadora ela também dá uma assessoria administrativa, né, e estratégica para o teu negócio. Isso também é importante, porque às vezes, né, faz-se necessário um acompanhamento jurídico, né, um acompanhamento, né, de departamento pessoal. Muitas pequenas empresas, né, até mesmo microempresas, não têm ainda esse controle todo, planilhas, né, documentos pertinentes para controle, né, que possa ser feito acompanhamento. Então, essa incubadora ela vai ter essa função, ela vai te dar a capacitação dessa gerência, né? E, sobretudo, né, ela vai te oferecer uma estrutura. O que é uma estrutura? Para que a gente precisa de uma estrutura? Ela pode te oferecer uma sala de recepção, né? Com equipamentos, por exemplo, de fax, né? De computador, telefone, né? Equipamentos para que tu possa fazer uma videoconferência, para que tu possa, né? Expor o teu produto ou serviço, né? Para uma plateia. Ela pode oferecer dentro desse complexo um refeitório, um auditório, né? Se tu está aí querendo vender um projeto, por exemplo, né? Tu precisa de algo que se assemelhe a isso. Pode oferecer uma biblioteca, pode oferecer, né, participação aí de pesquisadores para que eles possam ver quais incentivos, né? O que o mercado está precisando, né? Aonde está sendo fomentado para que tu possa, então, criar um braço, né, daquele teu ramo de negócio. A estrutura, né, dessa incubadora também serve para serviços externos, por exemplo, acompanhamento em órgãos, enfim, laboratórios e toda a infraestrutura institucional que tu precise, a incubadora, né, quando tu está alencado a ela, ela pode te oferecer. Bom, nós técnicos aqui da engenharia, aonde que temos uma espécie de incubadora que, inclusive, vocês podem utilizar e se valer. Existe aqui em Rio Grande, na Avenida Silva Paz, uma instituição que é uma sociedade, né, de engenheiros, arquitetos e técnicos chamada SEARG. Estou citando o nome do órgão porque qualquer um de vocês pode participar lá. É uma sociedade que não tem um fim lucrativo. No entanto, que são eleitos.
Esse ano tem alguns de nossos colegas. Ano que vem, vocês são técnicos, poderá ser vocês gerenciando isso, né, presidindo e assim com toda a sua equipe, né, desde o presidente da instituição até o tesoureiro. Isso muda, isso é votado e para quem é sócio ali vai lá, vota, né, essas pessoas saem, entram outras. O que esse local oferece para nós associados? Toda essa estrutura que eu disse para vocês. Bom, esse órgão é uma incubadora? Não, não é uma incubadora. Por que não é chamado de incubadora? Porque ele não tem foco no empresário. Ele tem foco em promover cursos, em promover eventos, em trazer empresas que estão aí com tecnologia nova no mercado. Alguns eventos que eu participei, por exemplo, eu participei de eventos da Gerdau. É importante para nós, né, da construção civil, é importante para vocês, porque vocês sabem que todo o aço, né, a metalurgia vem da premissa lá do ferro. Então, eu lembro, eu participei de um evento muito bacana, né? Foi um mini curso, né? Durou alguns dias, foi promovido dentro dessa instituição e lá trouxe toda a tecnologia que estava sendo usada naquele momento, naquele ano, inclusive produtos novos que estavam sendo lançados, que para nós, né, era novidade para os técnicos. Bom, lá nesse local, o que oferece? Olha, sei lá, o Wagner aí abriu uma empresa, né? Ele abriu lá, sei lá, uma tornearia e ele precisa vender produto. Ele está lá confeccionando, ele precisa atender o cliente. Ele não tem ainda o local. Ele usa o local lá. Preciso atender um cliente, vou marcar com a secretária de lá. Ela vai deixar um horário disponível, vai ter uma sala, vai ter um cafezinho, vai ter lá um refrigerador para que possa ser colocado uma água, para que dê ao técnico que não tem o seu escritório, que não tem o seu local, uma estrutura. Pode ser feito xerox. Então, gente, é uma incubadora, frisando? Não, não é uma incubadora, mas para que vocês entendam o papel de uma incubadora, em termos de organização, esse exemplo que eu dei está aqui na nossa cidade, bem perto de nós. Quem quiser pode ir lá conhecer, pode se associar, pode, enfim, ou nem que não seja sócio, pode participar dos eventos quando ocorrerem, porque a condição técnica de vocês possibilita isso. E é essa a função, promover situações para que a gente esteja em ascensão intelectual, com uma estrutura ali, né, montada para quem necessitar. Bom, qual é a razão da existência da incubadora? Desenvolver cultura, né, no país, não é no nosso, é no país que ela está ali operando, né? Por quê? Porque envolve, né, principalmente aí ramo do vestuário, da alimentação. Isso é desenvolvimento de cultura. Nós aqui no Rio Grande do Sul temos cultura do chimarrão e do churrasco. Outras regiões do nosso país, não. Então, quando partimos para esse tipo de negócio, vamos abrir lá, né, uma loja de artigos aí gaúchos, né? Nativos aqui da nossa região. Lá, sei lá, no Rio de Janeiro. Bom, como é que eu desenvolvo a cultura daquele povo para provar para eles que a gente tá certo, né, de tomar chimarrão em pleno calor, em pleno verão? Esse é o objetivo da incubadora. Pesquisar, desenvolver técnicas, ajudar aquele microempresário a se colocar no mercado, mesmo que seu produto pareça aí, né, um certo absurdo para aquela região. Desenvolver essa cultura. Apoiar a criação, né, e a consolidação das incubadoras dentro de empresas. Isso é uma outra razão da incubadora.
Às vezes, né, nós temos um ramo de um negócio e precisamos criar um ramo desse negócio. Estamos já consolidados, mas precisamos criar um braço para que a gente atenda um novo mercado. Podemos sim ter uma incubadora. A incubadora também precisa fortalecer, né, os nossos parceiros, deixá-los comprometidos conosco. Função da incubadora. Eu falava para vocês que nós tínhamos, né, que ter os nossos networks, ou seja, nossa rede de contatos, que vão ser nossas, né? Mas a gente quer ficar ali somente naquela rede? Estamos aqui, né, em 8 pessoas aqui na sala, é isso? 8 pessoas. Tá fechado o nosso network, não queremos mais? Não. Queremos, né? Eu quero do relacionamento que vamos ter aqui, nós 8, desenvolver mais. Porque se eu conheço mais 5 pessoas, né, que são necessárias aí do ramo da mecânica, a intenção de todos aqui é que eu as apresente. Se o Clay conhecer mais 5 pessoas importantes, já temos 10. A nossa chance de não termos um público ou de ficarmos desempregados fica cada vez menor. Por isso que a gente vê, né, quando estamos aí entrando no mercado de trabalho, a dificuldade. A gente escuta até pessoas dizerem: ah, mas se ninguém der a chance do primeiro emprego, como que vai ter experiência? Pede experiência, tá? Mas então ninguém vai trabalhar quem nunca fez isso. O que que significa isso? Uma pessoa com pouco network. Ou seja, não é que aquilo que muitos costumam dizer, ah, mas aí, né, vem de berço. Não. Seus pais criaram bons networks. Seus pais tinham uma rede de relacionamentos muito boas, que você já ficou conhecido também. Porque não pensem que os empresários estão preocupados em atender uma amizade. Concorda comigo? Os empresários não estão preocupados em atender uma amizade, em empregar o Gabriel porque ele é amigo do Nicolas e porque ele, dono da empresa, se dá muito bem com o Nicolas também. Não. O empresário vai empregar o Gabriel porque o Nicolas conhece o Gabriel e sabe o potencial do Gabriel. E convence aquele empresário que está com ele que o Gabriel vai trazer lucro para ele. Então, não confunda networks com aquele convívio de amizade. Não, não precisamos ser amigos. Nenhum de nós. Não precisamos ser amigos íntimos. Precisamos ser bons colegas de trabalho e termos aí a certeza qual é o potencial de cada um. Com base nisso, as nossas chances de êxito aumentam muito. E de ineficiência, de desemprego, ou então do nosso produto ou serviço morrer nos primeiros anos, né, da criação do nosso negócio, também. Então, a incubadora ela cria condições, né, para que as empresas apoiadas por esse programa se tornem competitivas no mercado. Porque muitas vezes a gente não quer desbancar as outras empresas do mercado. A gente quer ter o nosso lugar no mercado. Então, desde o ingresso, né, na incubadora, nessa rede, né, de profissionais que estão ali com o objetivo de fazer a tua empresa, o teu negócio, o teu serviço sobreviver, a empresa vai ser, então, estimulada pelos diversos suportes, né, que está sendo oferecido, de modo estratégico, né, e com desenvolvimento, né, empresarial que está sendo aí ofertado. Bom, o que eu quero dizer com isso? Já falei, né? Tá bem dito. Não queremos desbancar a outra empresa. Não, nós queremos nos manter no mercado e fazer com que os outros enxerguem que nós somos necessários.
Como é que a gente faz isso? Bom, decidimos aqui que todos vamos ir lá para o calçadão de Rio Grande e vamos abrir lojas. Todos nós 8 que estamos aqui. Só que eu vou trabalhar com roupa de criança. Não, vou deixar as roupas de criança para o Gabriel, né? Vou trabalhar lá com roupas masculinas. O Clay vai trabalhar lá vendendo sapatos. O Elson também vai trabalhar vendendo sapatos, só que ele vai vender calçados esportivos. E o Clay vai vender calçados sociais. Aqueles que a gente vai para eventos da empresa ou que a gente vai para uma festa. Tem lugar para todos? Todos são lojistas? Todos são lojistas. Mas não interessa para o Elson que o Clay venda 200 pares de calçados em uma semana. Por quê? Porque para o Elson interessa que os atletas entrem na loja dele e não os empresários. Ou seja, significa que nós temos que ter um mercado que nós somos ímpares. Pode ser que o Nicolas lá seja alguém que compete com o Elson. Ele também vai vender artigos esportivos. Bom, qual vai ser o diferencial, então, para que os dois se mantenham no mercado? Primeiro, preço. Segundo, qualidade. E a parceria de ambos. Ou seja, eu vou chegar, né, lá na loja do Nicolas, vou pedir um tênis para corrida, vou dar o número do meu pé, ele vai dizer que não tem. Onde tu vai correr? Vai correr no asfalto? Vai ser um simulador de corridas dentro de uma academia? Ah, bom, vai ser um simulador, né? Em cima do simulador. Não tenho esse tênis. Mas meu vizinho aqui do lado, ele pode ter. Porque ele está voltado mais para artigos, né, desse gênero femininos e que sejam aí próprios, né, para um ambiente de academia. O que cria nisso? Um vínculo entre a gente. Porque eu vejo que o Nicolas está forte no mercado, ele não teve medo de mandar ninguém para a loja vizinha. A próxima vez eu vou voltar ali ainda, até porque eu já sei que ele tem a outra modalidade. Então, a incubadora, ela te ensina estratégias de tu não parecer, né, desesperado para o teu público, e sim de tu parecer consolidado para o teu público. Bem, a variabilidade das incubadoras, ou seja, os tipos, né, elas podem ser de negócios sem fins lucrativos, né, que geralmente são de governos e de universidades, similar, não é que seja uma incubadora, similar ao exemplo que eu dei para vocês, dessa sociedade aí dos engenheiros. Lá não há um fim lucrativo. A Viviane, enquanto trabalhadora lá da sociedade, junto com vocês aqui que auxiliam, vão ficar por um período, mas todos nós vamos ir das 7 às 5 da tarde nos nossos trabalhos. Mas vamos promover eventos para os colegas que não estão nesse período lá trabalhando. Depois, entregamos a gestão a outras pessoas através do voto, que vão ficar ali ou não, conforme o seu grau de trabalho e envolvimento, sem fim lucrativo. Isso é uma modalidade. Bom, outras são incubadoras, obviamente, com fins lucrativos, são aquelas lá da iniciativa privada. Ou seja, elas vão ser patrocinadas por agências públicas, né? Sem fins lucrativos, ou então por privadas. Por empresas, né? Que necessitem de profissionais ou de serviços, né? Que sejam capazes de atender o seu público. Bom, citamos exemplos. Empresas, né? Vão aí solicitar uma nova modalidade aí de algum produto que seja pertinente para o seu negócio. Não acha
na região. Trazer de fora é um custo elevado? Alguém teve a sacada, né, que essa empresa está precisando desse determinado produto, abre uma empresa. Essa empresa que necessita vai investir na tecnologia. Não vai se importar de dar um aporte financeiro para que esse novo empreendedor tenha aí todo o subterfúgio, né, técnico, científico, né, empresarial, operacional necessário para que ele, então, possa se desenvolver. Então, a incubadora não necessariamente vai lucrar, mas ela vai ter sempre a mesma finalidade, seja ela uma incubadora do governo, de uma universidade, ou das grandes empresas, né, das grandes indústrias. Ela tem o objetivo de formar pessoas capazes, né? Um exemplo parecido, né, com a ideia da incubadora seria lá o que vocês já ouviram o termo cotista, né? Sim ou não? Dentro das empresas, principalmente antigamente, né, quando eu me formei, existia muito. O que era isso? Era uma empresa, uma grande empresa, tipo refinaria, essas fábricas de adubo, que chegavam lá na instituição Senai. Nunca viram os cotistas do Senai? Pegavam meninos, né, alunos, que não estão ainda aptos para trabalhar, porque não são maiores de idade, são adolescentes, e davam lá um incentivo. Ele era um cotista, não chegava a ser um estagiário. Ele ia para dentro da indústria, ele mostrava lá o que ele aprendeu dentro da escola e ganhava um aporte financeiro para isso. Qual era a vantagem disso? A vantagem disso, né, de 5 cotistas, por exemplo, dentro de uma empresa, talvez escapasse um. Mas era uma maneira de tu ter um conhecimento de quem está se formando, de que tipo de pessoas estão sendo formadas nessa instituição que é a que me atende, que é aquela que vai mandar X funcionários aqui para dentro do meu sistema. Era uma maneira que parecia que era apenas um incentivo, né, financeiro para alunos aí que precisavam mais, porque tinha algumas premissas a ser seguidas, mas era uma grande tacada de quê? De gerência, sobretudo de gerência. Porque quem mantém instituições como Senai, Senac, SESI, né, que nem sei se existe ainda, quem mantém? O Senai chega a ter, né, na sua sigla, como é? Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial. Quem mantém o Senai? Os professores do Senai. Quem é que dá esse aporte? A indústria. Eles querem que qualquer um chegue lá e diga que é eletricista, que é torneiro, que é mecânico? Não. Cada empresa pegava 5 e fazia a média. Opa! De 5 meninos que chegaram aqui, só um. Vamos ver no próximo 6 meses. Chegou mais 5. 2. Tá boa ou tá ruim essa média? Vamos ter que chamar a instituição para conversar. Tem alguma coisa errada. Isso também não era só um incentivo, era uma maneira de ver como que elas, empresas grandes, iriam sobreviver com esse ensino que tem, que era o único dentro da sua cidade. Gente, isso é gestão. Isso é empreendedorismo. É tu ver que tu desembolsa um valor que parece não ser legal para ti, mas que tu ganha no futuro. Porque tu tem um controle, um monopólio das informações que as pessoas estão tendo na sua formação. Bom, então, uma incubadora não é isso, né? Esse sistema que eu citei para vocês de cotista não é uma incubadora, mas é para vocês entenderem que está alencado a ideia da incubadora, ou seja, tu entende como que tu vai manter, né, esse profissional, essa prestação de serviço vivo.
com aquilo que tu realmente precisa dele de conhecimento. Bom, quais seriam as fases aí da incubadora, para que se entre, né, numa incubadora de empresas? Primeiro, a pré-incubação. O que é a pré-incubação? Bom, é aquela mãe, né, que já sabe que está chegando aí nos 9 meses de gestação, vai nascer a criança, mas a criança não está desenvolvida. Quais são os parâmetros? Olha, o parâmetro, né, mãe, ela não tem ainda o tamanho, né, a dimensão adequada, o peso está aquém, né, do que a gente, por média, verifica, né, que é salutar para que uma criança sobreviva após o nascimento. Existem parâmetros. Isso é a pré-existência. Tu já sabes que tu vais precisar de uma incubadora. No entanto, que isso é tão sério, né, que se levarmos aí para o sentido exato, né, real da palavra incubadora, às vezes te remetem até para outra cidade, porque sabem que tu vais precisar daquele aporte. A mesma coisa na empresa. Tu estás aí querendo abrir uma empresa e tu precisa, né, de um aporte de conhecimento, um aporte financeiro, talvez um crédito, né, para que tu possa montar toda essa estrutura. Isso é a pré-existência. Primeira fase da incubação. Ou seja, nessa primeira fase está sendo lá entendido qual é o ramo do teu negócio, onde tu pretende chegar com esse negócio e é entendido se esse negócio tem fundamento, vai dar pé ou não, vai sobreviver ou não. Bom, depois a incubação em si, segundo estágio da incubadora, ou seja, a residência. Lá, no exemplo aí, né, da medicina que nós estávamos tratando, o médico diz que talvez tu precisa de uma vaga para o teu bebê dentro da incubadora. Talvez. Talvez vai ter. Aqui, no segundo momento, né, da incubação da empresa, tu precisa residir dentro da incubadora. No sentido físico, não. No sentido figurado, obviamente, mas tu precisa de todo aquele aporte, né, técnico que vai ser salutar aí para a tua existência. Pode ter também a incubação não residente e depois a graduação aí da incubadora. Ou seja, graduação, vocês aí formandos entendem bem do que se trata. É aquele momento que tu não precisa mais estar tão dentro da escola, não é isso? Por exemplo, todos aqui, daqui a uma semana, serão técnicos em mecânica. Vão saber tudo de mecânica? Claro que não. Não gostaram de comandos, já não sabem tudo de mecânica. Tô brincando. Mas é um bom exemplo. Não vão saber tudo de mecânica. Mas mesmo assim não precisam residir dentro da escola. Não vão precisar mais de aulas, porque dentro dos parâmetros admissíveis atingiram aquele percentual de frequência média que permite não te saber tudo. Mas esse não saber tudo, ele é ínfimo perto do que tu aprendeu, do volume de informações que tu tem. Na empresa, a mesma coisa. Chega nesse estágio, né? Até tu chegar aí na graduação, onde a incubadora diz, agora tu vais ter que tomar a decisão. Ou tu caminha com as tuas pernas, empresário, ou tu desiste da empresa, ou a empresa não tem futuro. Então, dentro desse período, né, é importante, nesses 4 estágios citados, né, que a gente entenda como está a saúde da empresa, né, e do empreendimento dentro desse ciclo. Porque não temos condições de chegar à graduação sem entender para onde vamos. Aqui é uma empresa. A penalidade máxima é o fechamento, é a quebra. Mas em outros setores, por exemplo, o médico,
Ele colou a faculdade inteira. Ele pagou pelo diploma. Vamos lá ter os nossos filhos com esse obstetra? Vamos fazer a nossa cirurgia com esse médico, cirurgião? Então, não mal comparando, os empresários, né, e as pessoas que movimentam muito dinheiro, né, que tem aí uma movimentação onde há uma codependência, não da Viviane, do Robson, do Nicolas, do Gabriel, dos que estão aqui como funcionários, mas cada um de nós que estamos aí grudados em um empresário, porque trabalhamos para ele, nós temos mais 2, 3 pessoas atrás de nós, que são nossas famílias. Então, a responsabilidade, né, de quem está aí na gestão, entrando para abrir um negócio ou para oferecer um serviço, é muito grande. É igual o do cirurgião, que a gente vai entregar lá ao pai da gente, o filho da gente, para ter ali uma cirurgia com ele. Por quê? Porque vidas dependem daquele gerenciamento, daquela gestão. Então, esse período dentro da incubadora, aonde consegue-se a vaga de estar lá na incubadora, ele é fundamental, ele é uma premissa para que se entenda em que patamar estamos aí como gestores. Bom, dentro disso, precisamos entender em que tipo de incubadora um empreendedor pode se desenvolver, pode se evoluir como empresário. Uma incubadora tecnológica, uma incubadora de cunho comercial independente, uma incubadora regional. Bom, existem também as vinculadas a universidades, que já falamos, as incubadoras, né, intraempresariais, que são aquelas que vão dar aporte, né, para o mundo aí de indústria, por exemplo, incubadoras virtuais, aonde que a gente vai buscar essa informação? De que tipo de incubadora a gente vai precisar de fato? O que vai depender isso? Quem me guia para dentro da incubadora é o tipo de negócio que eu vou entrar. Por exemplo, eu vou abrir uma lanchonete. Em tese, eu preciso estar dentro de uma incubadora com cunho científico? Em tese, não. A menos, né, que eu vou abrir aí uma rede de fast foods, tipo McDonald's, né, Bob's, essas que são aí mundiais, né, que tu abre franquias e para isso o desembolso é muito grande, que eu vou sim precisar ter aporte, né, mais específico de gerenciamento de finanças, investimento, né, onde buscar recursos de investimento. Talvez então sejamos guiados, né, para uma incubadora aí que tenha uma base científica, por exemplo. Mas o estágio, né, o tipo de incubadora que a gente vai ir, vai nos determinar, né, o empresário que somos. Então, incubadoras, por exemplo, com base tecnológica, né, de pesquisas científicas, o prazo que a gente tem para ficar dentro delas é de 2 anos, prorrogável por mais 1 ano. Por que isso? Eu posso ficar para sempre na incubadora? Chega um dia que eu quero levar o bebê para casa. Eu preciso, pela minha saúde física e mental, ou levo o bebê para casa ou não tem mais jeito. Gente, na medicina é assim que acontece. E trazendo para o nosso mundo aqui da gestão, indiscutivelmente vai ser necessário essa decisão. Ou a gente desliga o aparelho, ou a gente tenta, através de uma pesquisa, né, através de um entendimento apropriado, que nós podemos prorrogar isso. Lá na medicina, conforme falávamos, existe, né, em diversas situações.
Não sei se alguém já passou por isso, né? Mas quando a gente tem um familiar, está nos aparelhos. Bom, a partir daqui, né, de tantas paradas cardíacas, por exemplo, não é mais viável, porque aí detona outros órgãos que entre num processo aí de ressuscitação. Tem que liberar o aparelho para outro. Assim funciona aqui. É meio pesado a comparação, mas é exatamente isso. Temos que tomar a decisão. Vamos continuar insistindo dentro da incubadora e escutando palestras e nos adentrando, né, em outras situações se já não temos mais recursos para pagar nossos funcionários, para manter, né, os nossos suprimentos para a confecção do nosso produto. Chega um tempo que esse período, né, ele não é mais salutar. E esses técnicos vão nos dizer que a gente passou do prazo. Não temos mais como recuperar, dentro da nossa curva de risco, o valor aplicado. É necessário, então, dar, né, um start aí nesse período da incubadora. Bom, vamos parar por aqui, porque nós temos que seguir, né, com essa finalização dos tipos de incubadora e entrarmos aí em gestão de qualidade. Vamos continuar isso amanhã, ok? Certo?